Brasil. Thaís, resta para os brasileiros a torcida para que também as coisas que deram certo, ninguém atente contra elas, que o novo governo não atente contra elas. Foi exatamente o que fez ontem o presidente eleito no discurso da COP, né? Entre outras coisas, entre outras barbaridades que ele afirmou, foi uma atitude novamente hostil em relação ao agronegócio brasileiro. Estamos falando de um único setor da economia que só dá boas notícias para o nosso país, né? Até mesmo na pandemia, a gente assistiu a indústria desabando, o comércio, serviços, tudo indo para o saco, mas teve um setor da economia que segurou a onda. Foi exatamente o campo, né? Os produtores, os trabalhadores, o agronegócio brasileiro, com o vigor que tem, manteve ali a toada e até aumentou, até cresceu em plena pandemia, quando toda a economia desabava. Foi isso que segurou a onda do Brasil. E temos um presidente eleito que hostiliza o agronegócio. É uma das poucas coisas das quais a gente pode dizer, em relação às quais a gente pode dizer com absoluta convicção: deu certo no Brasil o agronegócio. O Brasil é hoje um dos maiores players na produção e comercialização de alimentos em todo o mundo. O Brasil alimenta, como se diz por aí, um número que já se aproxima ali de 1,5 bilhão de pessoas, né, que se alimentam dos produtos feitos aqui no nosso país, né? E o que a gente viu ontem foi o ex-presidente Lula, em vez de abraçar essa bandeira, a bandeira do Brasil que dá certo, não, ele preferiu se associar, até por desinformação, o que é pior. Para mim, a coisa mais, o pior desses discursos do Lula é a demonstração de que ele não está sabendo de nada, ele está completamente por fora. Tá com a concepção atrasada, tá com um discurso de 40 anos atrás, né? Inclusive em relação ao agronegócio, né? Com insinuações de que no Brasil o agronegócio desmata para plantar, né? Para produzir. E isso é mentira, né? Há muitos anos o Brasil não precisa disso, né? Não desmata porque, afinal de contas, graças a investimentos em pesquisa, em tecnologia, o Brasil tem aumentado a produção em razão exatamente do aumento da produtividade no campo, né? Não precisamos desmatar nada. E olha, ainda que necessitássemos, o Brasil preserva 70% das nossas florestas. Aí o presidente eleito vai para a COP27 e fica ali, em vez de como é que eu diria, de mostrar o Brasil que de fato, né, aproveitar a imensa curiosidade que ele suscita, que ele gera onde chega, né, e mostrar o Brasil, esse Brasil, né, o Brasil que dá certo, o Brasil que está fazendo a coisa direitinho, o Brasil que se esforça para fazer o certo, né. O que eu esperava, né, imagina que maravilha, né, se o presidente eleito, como até já sugeriu certa vez o ex-ministro dele, e nosso colega Aldo Rebelo, né, que foi ministro dos governos do PT, e foi na Câmara dos Deputados quem liderou a aprovação do Código Florestal. Que beleza, né, se o Lula tivesse a coragem de chegar lá na COP27 e desafiar os países a adotarem integralmente os princípios do Código Florestal brasileiro, que é a legislação mais rigorosa de proteção ao meio ambiente, de conciliação da preservação com a produção agrícola. Por que ele não faz isso? Não, o Lula ficou repetindo mentiras que são ditas não só pela sua turma, né, mas ali até por razões políticas ou por ignorância mesmo, mas mentiras que são difundidas pelos rivais, né, pelos inimigos do Brasil no agronegócio, né, exatamente os concorrentes do Brasil que vivem inventando essa história ou estimulando essa versão de que o Brasil desmata para plantar, e é por isso que que os seus produtos chegam de tão boa qualidade e mais baratos no mercado internacional. Isso é uma alegação dos produtores europeus, é uma alegação de produtores americanos, é uma alegação de produtores rurais do mundo inteiro que se incomodam com a concorrência do produto brasileiro. E aí nós temos um presidente eleito que repete isso.
não é, que encampa isso. Foi das coisas mais tristes que a gente viu ontem nesse discurso, mais desanimadoras, né? Porque a gente vê o presidente diz lá as bobagens dele, né? Mente, etc. Mas aí tem sempre o Alckmin, não é bem assim não, o homem vai respeitar a responsabilidade fiscal, mas não foi o que o presidente eleito disse, quem manda é ele. O que o presidente eleito disse ontem foi que aquela frase de efeito, né, que a Patuleia adora, que é aquela história do não devemos privilegiar a responsabilidade fiscal, nós devemos privilegiar a responsabilidade social. Isso é uma imensa cascata, isso é uma mentira, porque não há como o único caminho para se garantir a responsabilidade social é observando a responsabilidade fiscal. Sabe, não é possível que alguém que já tenha sido presidente 2 vezes não saiba ou não se lembre, né, que atitudes dessa natureza aumentam o dólar, aumentam a inflação e diminuem o poder de compra do cidadão mais pobre. Porque o mais rico, ele vai reclamar, mas vai pagar, ele vai ter dinheiro para pagar o arroz ou o feijão ou a carne que quadruplique o preço. O mais pobre não, vai deixar de comprar, vai deixar de comer, exatamente em razão de políticas danosas como essas. Tomara que o presidente Lula, novamente na COP27, tenha feito algo no qual ele é especialista, né? Ele agrada plateias, mas na hora de tomar decisões a coisa muda um pouco de figura. Tomara que isso também aconteça em relação ao nosso agronegócio.